Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado, Pai, porque podemos chegar na tua casa, podemos te louvar, podemos te agradecer, podemos ter esse tempo de comunhão com os nossos irmãos, e o Senhor também nos dá o privilégio de podermos abrir a tua palavra e o Senhor falar aos nossos corações. Por isso, Pai, que o Senhor, que nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. E que, no nome de Jesus, possamos sair daqui cheios do Teu Espírito e da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como nós vimos, falando um pouco sobre o batismo, que nós tivemos recentemente, nós podemos ver essa decisão que as pessoas tiveram eles tinham uma vida e agora eles querem ter uma vida diferente. Eles morreram para a vida que eles tinham antes, a vida que era uma vida, a antiga natureza, e agora eles ressurgem para ter uma vida nova, uma vida em que Deus agora é o centro da vida delas, porque agora Ele é o Senhor e Salvador da vida dessas pessoas que se batizaram, e nós somos muito gratos a Deus por essa decisão que eles tomaram, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E aí, quando a gente olha na palavra de Deus, nós vemos que muitas pessoas tiveram a vida delas antes de Cristo e depois de Cristo. E a mudança na vida dessas pessoas é muito rápido, a gente percebe essa mudança, e essa mudança acontece conosco também. Quero compartilhar com os irmãos, na palavra de Deus, lá em Juízes, no capítulo 6, nós vamos ver um homem em que ele estava numa situação, mas de repente Deus aparece para ele e ele começa a ter uma nova vida, uma nova forma de agir. Quero convidar os queridos a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, vou contextualizar vocês do que está acontecendo aqui. O livro de Juízes ainda não existia rei em Israel, e por não ter rei em Israel, as pessoas faziam o que elas queriam. Aliás, esse é um dos versos que mais se repete no livro de Juízes. E aí, de repente, chegava um resgatador e tirava o povo daquela situação que eles estavam, e eles ficavam então bem. Só que quando eles ficavam bem, eles relaxavam, eles viviam de qualquer maneira, vinha alguém para poder falar, olha, vocês precisam se consertar. E aí, em vez deles se consertarem, eles não estavam nem aí, e aí eles pegavam e reprovavam ou desprezavam o sacerdote ou o profeta que falava para eles isso. E aí o que acontecia? Vinham os povos inimigos e oprimiam eles. E aí quando eles estavam opressos pelos inimigos, aí então eles se lembravam de Deus, eles clamavam a Deus, Deus então trazia um novo resgatador e fazia com que eles saíssem daquela situação. Cada um desses resgatadores são juízes que estiveram então nesse período. E o livro dos Juízes vai tratar de cada um dos juízes que libertou o povo de Israel da opressão que eles tinham dos seus inimigos, e eles eram opressos pelos seus inimigos porque eles não ficavam o tempo todo com Deus. Sempre eles desprezavam Deus quando as coisas estavam bem. Esse rapaz aqui está na mesma situação. Tanto é que o versículo 1 de Juízes capítulo 6 diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, olha só, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e agora eles estão sendo oprimidos por um povo. E esse povo está maltratando, tá difícil essa situação para o povo de Israel, por causa desse povo estar fazendo isso. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, escolhe um homem para mudar essa situação. Mas aí a gente pensa, com certeza Deus escolheu aquele homem que já era forte, já era corajoso e já queria fazer e tudo mais, e Deus só deu um empurrãozinho para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus prometeu. Será que era isso? Vamos ler comigo, vamos continuar um pouquinho mais para frente, no verso 11 Então, a gente já entendeu o contexto. Agora, olha só o que acontece no verso 11 de Juízes, capítulo 6. Então,
o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, olha só, ele estava malhando o trigo não no lugar correto. O lugar correto é num lugar grande, em que o vento possa passar para levar a palha e ficar só a parte que realmente precisa. Mas não, ele estava dentro de um buraco, escondido dos midianitas, senão os midianitas iriam pegar aquele trigo também. Porque os midianitas chegavam e pegavam tudo que tinha e iam embora e deixavam o povo de Israel com fome. Era essa a situação. Mas aí então ele está escondido ali. E por ele estar escondido, ele estava com medo. Ele estava com medo de perder a sua comida, ele estava com medo dos povos inimigos que estavam ali, que poderiam oprimi-lo. Então essa já é a primeira característica deste homem. Esse homem está no buraco, escondido, com medo dos seus inimigos. Essa é a primeira característica que a gente vê deste homem. Mas a gente pensa assim, ele estava ali, malhando o trigo daquela forma, mas aí o anjo do Senhor aparece para ele. E eu não sei na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia esse anjo está com letra maiúscula. E às vezes a gente vê, às vezes a gente vê na palavra do Senhor assim, um anjo apareceu a tal pessoa. Ou às vezes fala assim, o anjo Gabriel apareceu a tal pessoa. E assim vai. Mas aqui não. Aqui está dizendo o anjo do Senhor. E o anjo está com letra maiúscula. E existe uma linha teológica que diz que quando a palavra de Deus usa o anjo com letra maiúscula, e sendo o anjo e não um anjo, é porque são as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Então, a gente pensa que Jesus nasceu no ano 0 e ele começa o Novo Testamento e no Antigo Testamento Jesus não fez nada. Mas, na verdade, quando a palavra, essa linha teológica diz que todas as vezes que o anjo do Senhor, com a letra maiúscula, aparece no Antigo Testamento, é Jesus que aparece ali naquelas situações. E na minha Bíblia está assim, na Bíblia de vocês também está. Por quê? Porque aqui ele recebe essa aparição, Jesus aparece para ele e começa a conversar com ele. Olha como que é a conversa. E a conversa é assim, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão responde, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Esse homem, então a primeira característica dele, ele tinha medo. Ele tinha medo da situação que ele estava passando. E a segunda característica, ele não tem esperança. Ele está se sentindo abandonado. Ele fala assim, cadê aquele Deus que os meus antepassados contam? Ele se esqueceu da gente. Nós estamos sozinhos aqui nesse lugar. E onde que está ele? Ele não tirou o povo de Israel com mão forte? Cadê ele nessa situação? Então você vê, ele se sentia com medo, ele não tinha mais esperança e ele se sentia abandonado. Esses eram as características deste homem que Deus escolhe para poder libertar o povo de Israel dessa situação. E aí, além disso, tem mais uma coisa. Olha o que acontece. O verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão. Você vê que aqui agora já está. Então o Senhor se vira para Gideão. Não está mais o anjo, tá? Para a gente poder ver como que é o Senhor que aparece para ele. E disse, vai nessa tua força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou com você? E aí Gideão responde, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então, além dele ser medroso, além dele não ter esperança, além dele se sentir desamparado, além disso, a autoestima dele era muito baixa. Porque ele era o menor da casa dele e a casa dele era o menor daquela tribo que tinha. Então ele se sentia o menor do menor do menor. Ele era o pequenininho de tudo. Então ele tinha uma autoestima muito baixa. Essas eram as características desse rapaz.
Mas Deus fala assim, mas é você, rapaz, é você que vai e é você que vai fazer. Então, antes dele conhecer a Deus, essas eram as características dele. E se a gente for trazer para os nossos dias, será que é diferente? Será que quando a gente não conhecia Cristo, será que nós éramos diferentes desse homem? Nós tínhamos medo de tantas coisas. Porque a gente pensa assim, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Nossa, olha o que está acontecendo no governo, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo na natureza, olha essa violência, olha tal coisa, e a economia, e a educação, para onde que vai? E a gente ficava naquele negócio, com medo de tudo e de todos. E avião que cai o tempo inteiro, e acidente que tem, e você fica pensando assim, gente, o que está acontecendo? E a gente vivia num medo sem saber o que iria acontecer amanhã. Era assim que nós vivíamos. Só que além de nós termos medo, nós também não tínhamos esperança. Nós não tínhamos esperança porque a gente pensava assim, eu estou vivendo, mas como é que vai ser isso? Né? O que tem na minha vida? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Como é? O que vai acontecer? E a gente não tinha esperança na nossa vida, nem aqui e nem depois. Às vezes a pessoa falava assim, para onde que você vai depois que você vai morrer? A pessoa, não sei, porque a gente não tinha esperança nenhuma, porque nós não conhecíamos ao Senhor. Mas, além disso, nós também nos sentimos desamparados. Porque quando as dificuldades vinham até nós, antes de nós conhecermos a Cristo, o que a gente pensava? Eu estou sozinho nessa situação, e agora? Cadê Deus? Ou então a gente buscava as pessoas para querer nos ajudar a tirar daquela situação, porque nós nos sentíamos sozinhos. E quantas vezes isso aconteceu quando nós não conhecíamos a Cristo? E se tem alguém que ainda não conhece, é provável que ainda esteja passando por essa situação. E quantas vezes, por nós então não termos essa esperança e por estarmos medrosos das situações que tem e não termos esperança, quantos de nós temos aquela autoestima extremamente baixa por nós não acharmos que somos alguma coisa, ou que podemos alguma coisa, ou que conseguimos alguma coisa, ou que algo pode ser feito através de nós? Quanto nós passamos nessa situação também? Mas aí, Deus aparece para Gideão e Deus começa a mudar a vida dele. E olha que interessante, o processo na mudança na vida de Gideão não foi do dia para a noite, não foi no dia seguinte que ele falou assim, então tá bom, Senhor, vamos que agora vai dar certo. Não foi, ele não conhecia Deus de verdade, ele conhecia o Deus de ouvir falar, mas o Deus de verdade ele não conhecia, então Deus começa a se revelar a ele para que ele pudesse conhecê-lo. Tanto é que o Gideão fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, se o senhor está comigo mesmo, eu vou colocar um pouco de pano aqui, ó, e aí o pano eu vou deixar durante a noite. Se o pano estiver molhado e a outra parte estiver seca, então eu sei que o senhor está comigo. E aí sabe o que acontece? Fica daquele jeito. Aí ele fica assim, ele fala assim, Senhor, só mais uma coisinha, agora vamos fazer o contrário. Todo o resto vai ficar molhado e o pano vai ficar seco. E aí o Deus, na sua infinita misericórdia e paciência, né? Ele vai lá e deixa tudo molhado e o pano seco. E aí no dia seguinte ele acorda, ele olha e fala assim, não é que o pano está seco? Então ele começa a colocar essas provas, mas a gente é diferente, queridos. A gente é diferente. A gente fala assim, o Senhor me mandou fazer tal coisa, mas será que é isso mesmo? Senhor, olha, eu preciso de um sinal, Senhor, para saber se isso daí é do Senhor mesmo. E a gente começa a ficar assim, nós somos iguais a Gideão. Por quê? Porque nós não conhecíamos Deus. A gente conhecia Deus de ouvir falar, das pessoas, dos testemunhos e tudo mais. Mas Deus para nós não tínhamos Ele ainda. Estou falando quando a gente se converte. Então a gente entra agora para o reino de Deus e Deus começa a se revelar a nós, mas a gente ainda não o conhece. Então Deus está se revelando para Gideão, assim como Deus se revela para nós também. E aí o Gideão, depois que tem essas duas provas, fala assim, agora deu certo. Mas aí sabe o que acontece? Deus começa a falar para ele, olha, tira os altares da casa do seu pai, porque isso daí não é meu. Eu quero que você mude essa situação toda. Agora para pensar. Na casa do pai dele, tinham vários santos lá, e eles adoravam esses santos todos. Eu estou contando um pouco da história dos irmãos, depois os irmãos podem ler a história toda. E aí ele vai durante a noite, porque ele fala assim, vai que eu vou de dia, o pessoal me vê lá. Ele vai durante a noite e derruba tudo, aqueles negócios tudo. E quando chega de manhã, o pessoal vai lá adorar os do santo que tem lá, cadê? Não tem. Aí o pessoal fala, mas quem foi que fez isso? E ele lá, né, quietinho ali. Por quê? Porque ele começa a fazer aquilo que Deus pede, mas ele ainda está inseguro.
De falar assim, olha, eu estou fazendo, Senhor, mas sabe como é que é, né? Eu estou nessa situação. Mas nós, quando nós viemos para Cristo, nós também somos assim. De falar assim, olha, Senhor, eu vou fazer, mas será que vai dar certo mesmo? E a gente fica naquela, porque a gente ainda não conhece Deus de verdade, assim como o Gideão também não conhecia. Mas aí Deus vai e abençoa ele consegue tirar todos os deuses, aquela coisa arada toda. Deus fala assim, agora vamos colocar os homens que vão guerrear contra os midianitas. E aí vem um monte. E Deus fala assim, muita gente, isso aí não vai dar certo. Só que os midianitas eram muito, muito, muito maior do que aquele número. E Gideão já estava com medo com aquele número grande. E Deus falou assim, não, é muita coisa. E ele falou assim, mas como? Isso aqui não é nada perto dos midianitas. Deus falou, não, mas é muita coisa. Pode mandar os que estão com medo, pode ir embora. E aí muitos vão embora. E aí depois Deus fala assim, não, põe o povo para beber água. Aqueles que beberem água dessa forma é os que vão ficar. E ficam apenas 300. E aí quando fica, imagina, Gideão já estava com medo de enfrentar os midianitas com aquele monte de gente. E aí Deus vai lá e reduz, e depois reduz mais ainda. E eu creio que Gideão devia olhar assim e falar assim, não, esse negócio não vai dar certo. Por quê? Porque se já com aquela quantidade ele já não estava acreditando, imagina agora com 300. Mas é porque Deus fala assim, é porque eu quero, Gideão, que você entenda que sou eu que vou fazer. Mas conosco é a mesma coisa. A Deus pede para a gente fazer, quando a gente aceita Jesus e entramos para o reino de Deus, Ele dá dons para a gente e pede para que a gente faça alguma coisa para Ele. Só que quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa para Ele, a gente fala assim, eu não dou conta de fazer isso. Mas como? O Senhor tem certeza que é eu que o Senhor está chamando, não é o fulano de tal? E Deus fala, não, é você mesmo, vai lá, vai atuar. O reino de Deus não é para ficar sentadão, o reino de Deus é para fazer. E aí Deus coloca a gente para fazer, mas a gente não acredita que a gente vai conseguir fazer aquilo. E a gente não acredita porque quando a gente olha para a nossa capacidade, a gente vê que não vai dar certo. Mas Deus está falando assim, é isso aí mesmo. É porque sou eu que vou fazer isso em você, você não vai fazer pelo seu próprio braço, mas você vai fazer porque eu estou com você. Então, assim como acontece com o Gideão, de que Deus pega e fala assim, ó, fica tranquilo, é eu que estou indo junto, mas Gideão ainda está naquela crise na fé. Do será que é, será que não é, será que é? Ele coloca Deus à prova naquele negócio do pano, mas ele ainda está meio assim ainda. Ele está meio assim. E por que ele está meio assim? Olha só, vamos para o capítulo 7. No capítulo 7, acontece um negócio muito interessante, porque Deus ele é muito misericordioso, queridos. É impressionante a misericórdia que Deus tem para conosco. No capítulo 7, a partir do verso 9, ele pega e conversa com Gideão de novo. Ele diz assim, então, Juízes, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 9. O texto diz assim, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se você, ó Deus falando, se você ainda estiver com medo de atacar, você acha que Deus não sabia, queridos? Claro que Deus sabia, mas é que Deus está falando com ele, fala assim, ó rapaz, se você ainda está com medo, então vamos lá, olha o que Deus fala para ele. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia. Isso é o camelo. Imagina os homens. E eles estavam só com 300. Então a gente fica pensando assim, não tinha chance. Então dá para entender esse medo e essa falta de fé de Gideão. Fala sério. Dá para entender, porque olha só a diferença de proporção nessa guerra toda. Mas Deus fala assim, se você ainda está com medo, Gideão, então vai lá que vai acontecer um negócio. E aí acontece mesmo. Olha só, verso 13. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho a seu amigo. Então o que acontece? Ele está no povo inimigo agora, escondido ali. E aí 2 dos inimigos começam a conversar. E ele começa a ouvir ali meio escondido a conversa dos 2. É isso que está acontecendo aqui. E aí ele diz assim, tive um sonho.
Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Esse foi o sonho. Aí o amigo dele, ó, esse aqui nem é do povo de Israel, esse amigo dele, nem é dos inimigos também. E o amigo dele fala assim: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Olha só, ele era do inimigo, ele interpreta o sonho do amigo dele, que também era do inimigo, ele fala assim, sabe o que é isso? É que esses 300 aí que vai lutar com a gente, vai ganhar da gente, porque Deus entregou a gente na mão desse povo. E aí olha o que acontece, depois que ele ouve isso, olha só, verso 15, quando Gideão ouviu isso, ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Agora ele consegue acreditar. Então, olha só o tanto de coisa que teve que acontecer. E aí, quando acontece isso, ele fala assim, não, agora não tem jeito, agora Deus está comigo mesmo. E aí ele volta e ele fala assim, agora nós vamos fazer esse negócio acontecer, porque Deus está conosco. E Deus vai nos ajudar isso a acontecer. E isso acontece conosco, queridos. Você vê que Gideão conhecia Deus de ouvir falar, mas Deus aparece para ele, ele se converte a Deus de verdade, e Deus começa a se revelar na vida dele, e a fé dele começa a aumentar a partir do relacionamento que ele começa a ter com Deus. E conosco não é diferente. Nós conhecíamos Deus de ouvir falar, e quando nós então aceitamos a Cristo e nós resolvemos viver para Ele, Ele também começa a mudar o nosso coração, e Ele começa a se revelar a nós, e a nossa fé começa a ser aumentada a partir daí também. É assim que acontece. Então nós temos a nossa vida antes, assim como Gideão teve a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, somos medrosos, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, ou na nossa vida, ou com os nossos bens, com os nossos familiares, com os nossos empregos, com os nossos futuros, nós não sabemos nada e nós estamos sendo ameaçados por tudo e por todos. Nós estamos sem esperança, porque nós não vemos uma luz no fim do túnel que possa nos salvar dessa situação. Nós nos sentimos desamparados, porque nos momentos em que mais nós precisamos, nós não temos ninguém. Sabe quando as pessoas falam assim, nessas horas de dificuldade, cadê os meus amigos? Os meus amigos deram no pé, porque eles não eram amigos de verdade. Pois então, e nós também não tínhamos fé. Mas aí quando Jesus entra na nossa vida, ele começa a mudar a nossa história, ele começa a mudar o nosso coração, nós já não temos o medo por sabermos que ele está conosco. Nós vamos passar pelas dificuldades, mas nós sabemos que ele está conosco nas dificuldades. Nós não sentimos mais sozinhos, porque Deus está conosco nos nossos desafios, nas nossas lutas, mas também nas nossas vitórias. E nós então começamos, a nossa baixa autoestima começa a melhorar, porque nós sabemos que agora nós somos filhos de Deus e é Deus que nos capacita a fazer as coisas que Ele deseja que nós venhamos a fazer. E aí quando essas coisas começam a acontecer em nós, a nossa fé começa a ser aumentada, porque começamos a experimentar Deus no nosso dia a dia, conforme a nossa obediência, conforme aquilo que nós vamos cumprindo o chamado que Deus tem para cada um de nós. E essa transformação acontece porque Jesus chegou na nossa vida, assim como Jesus chegou na vida de muitos personagens da palavra de Deus. E hoje, como é um culto de Santa Ceia, nós lembramos que Jesus desceu do céu, veio ao mundo para nos mostrarmos o caminho em direção ao Pai, morre na cruz por mim e por você, para que nós então pudéssemos alcançar essa graça e essa misericórdia que Deus tem para nós. E quando nós alcançamos isso através de aceitar esse sacrifício de Jesus na cruz por nós, então ele começa a mudar o nosso coração, assim como ele começou a mudar o coração de Gideão também. Gideão cumpriu aquilo que Deus chamou para fazer e ele liberta o povo de Israel dos midianitas, mas ele tinha plena certeza que foi Deus que fez isso através da vida dele.
E aí ele começa a ter mais experiências com o Senhor, sendo um juiz de Israel, porque ele continua desenvolvendo isso. Assim como nós também precisamos continuar desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, para que Deus possa continuar se revelando cada vez mais a nós e que Ele possa continuar agindo através de nós para aquilo que Ele tem para a gente também. Então isso faz uma diferença muito grande, porque assim como Deus entra na história de vários personagens na Bíblia, Ele entra na nossa história também e Ele muda a nossa história. Ele nos leva para o céu, mas enquanto nós estamos aqui, nós também temos uma vida totalmente diferente. E é por isso que nós louvamos, nós o agradecemos, nós somos gratos a Ele por isso, e nós ceamos lembrando disso que Jesus fez para cada um de nós. O que é interessante é que, assim como Gideão percebeu que todas as coisas que foram feitas por intermédio de Deus, ele entende a dependência que ele tinha de Deus para poder fazer as coisas. Que nós possamos entender a nossa dependência de Deus quando Deus começar a agir na nossa vida também. Porque a partir do momento que deixamos de entender essa dependência de Deus e achamos que começamos a fazer da nossa forma, aí a gente começa a cair de novo. Porque se você for ver o fim da vida de Gideão, foi diferente do começo, como desse pedaço aqui. Então, fica de lição de casa para vocês continuarem vendo a história de Gideão. Em alguns momentos começa a acontecer algumas coisas que ele começa a desviar do caminho que era proposto. Nós precisamos, então, estar sempre orando e vigiando para que a gente, então, possa continuar e permanecer nesse caminho que Deus coloca para cada um de nós durante todos os dias que nós estamos aqui. Vamos orar, queridos, por essa meditação que nós pudemos ter nessa manhã? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos viu. O Senhor viu a nossa escravidão, o Senhor viu a nossa opressão que nós tínhamos do pecado e o Senhor veio ao nosso encontro. E muito obrigado, porque o Senhor viu que nós estávamos com medo, nós estávamos desamparados, nós estávamos sem esperança, nós estávamos nessa situação, mas o Senhor, assim como o Senhor fez isso, mudou a história de Gideão, o Senhor também nos resgata, o Senhor nos tira dessa escravidão que nós estávamos, o Senhor tira esse medo, o Senhor tira essa falta de esperança e o Senhor se revela cada vez mais a nós, para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos saber que o Senhor está conosco em todas as situações e isso nos traz a paz, isso nos traz a segurança que nós precisamos e a esperança que nos motiva a continuar nos caminhos que o Senhor tem nos proposto. E Pai querido, no nome de Jesus, ajuda-nos a realmente reconhecermos que esse trabalho do Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida, e nos ajuda a permanecermos nesse caminho que o Senhor tem colocado para nós. E que nós possamos, Pai, sempre sermos dependentes de Ti, sabendo que é o Senhor que opera em nós e através de nós, para que o Senhor seja manifestado em todas as pessoas que nós possamos conviver ou falar do Teu amor a elas. Nós Te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.